Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Hoje a gente vai começar o capítulo 16, a gente vai ler do 1 ao 4, só 4 versículos, tá bom? A gente tem que lembrar que no vídeo anterior, Jesus falou que o mundo vai odiar os discípulos, não vai gostar dos cristãos verdadeiros, tá bom? Jesus continua dizendo: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Se vocês serão expulsos das sinagogas, quer dizer, da igreja da época, né? De fato, virá o tempo quando quem os matar os discípulos, pensarão que estarão prestando culto a Deus. Olha que terrível. E é verdade, isso aqui aconteceu. Por quê? Logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ficou com os discípulos, subiu aos céus, veio o Espírito Santo sobre os discípulos, eles se tornaram testemunhas de Jesus, falando de Jesus por onde eles passavam, só que as pessoas não acreditavam neles e mataram eles como se eles fossem falsos profetas, falando de alguma coisa que não era verdadeira, né? Teve alguns que foram cerrados ao meio, outros foram queimados, coisas terríveis aconteceram com os discípulos de Jesus, né? Versículo 3. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim, Jesus disse, né? Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, vocês lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora ele fala, eu estou avisando para vocês estarem preparados. Muitas pessoas vão pensar que estão prestando um culto a Deus e vão matar vocês. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Eu li alguns livros sobre missionários que estão levando a palavra de Deus, falando sobre Jesus em vários países. Tem países que não podem entrar nem com a Bíblia. E eles entram de outras maneiras, escondidos. Tem uns até que levam a Bíblia escondida, muito lindo. Tem um livro que chama Contrabandista de Deus. É uma história verídica que o cara levava Bíblias escondidas. Não podia levar, mas ele levava para levar a palavra para outras pessoas. Aqui, os discípulos, enquanto eles levavam o evangelho nessa época, que estava sendo escrito no Novo Testamento, eles também passaram dificuldades. Hoje no nosso país a gente diz que não tem problema de falar de Jesus, né? Em algumas coisas a gente tem que tomar um certo cuidado de falar o que está na Bíblia. Eu não sei nem se é um certo cuidado, mas a gente tem que ver a maneira de falar, né? Porque fala que não tem perseguição aqui no país, mas infelizmente existe uma certa perseguição. Mas a gente tem que pensar também nos outros países. Tem muitos países que as pessoas não podem dizer que são cristãs, senão elas são mortas. As pessoas pensam que estão prestando culto a Deus matando os cristãos. Isso é uma coisa terrível. Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas do Novo Testamento, foi um desses. Ele queria acabar com a vida dos cristãos. Ele queria matar os cristãos. Inclusive o primeiro mártir do evangelho, que chamava Estevão, Paulo não estava naquele momento que ele foi apedrejado, porque ele estava falando de Jesus e os judeus não concordavam e quis matar eles, matou ele apedrejado. E Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. E Paulo, Deus trabalha na vida das pessoas, pode mudar qualquer pessoa. Se você conhecer alguém, fala assim, não, esse aí nunca seria uma pessoa de Deus mesmo, um homem, uma mulher, Deus pode fazer, porque Paulo perseguia os cristãos. Só que ele foi para Damasco no caminho de Damasco, com cartas de recomendações da igreja, para ele chegar lá em Damasco e prender os cristãos, prender, matar e tudo mais. E nesse caminho que ele foi lá para matar os cristãos, Jesus aparece a ele e fala assim, Paulo, por que me persegues, né? E daí parece que literalmente ele ficou cego, depois escamas caíram dos olhos deles, como alguma coisa como escamas. Ele começou a entender que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus tão esperado, que ele era judeu, ele esperava desde o Velho, ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia que o povo judeu esperava o Messias, mas ele achava que Jesus não seria o Messias, porque os judeus pensavam que o Messias seria um rei poderoso, né? Mas Jesus veio como um rei humilde, um rei espiritual. E Paulo mudou de vida, né? E ele foi para perseguir os cristãos. Depois de ele pensar que ele ia matar os cristãos servindo a Deus, Deus transforma a vida dele e ele se transforma num cristão. E ele se transforma num cristão perseguido. Aquele que perseguia, está escrito até na palavra, aquele que perseguia passou a ser perseguido. Ele apanhou, ele se deu quase por morto, perdeu a esperança até da vida, no sentido assim,
mas Deus cuidou da vida dele, ele foi um dos principais líderes da igreja. Era uma pessoa terrível que queria matar os cristãos, mas ele se tornou cristão, e um cristão assim, ó, fervoroso, verdadeiro. Então, não perca o ânimo quando você vê alguém que está perdido, fazendo um monte de coisa errada. Se ele tiver um encontro verdadeiro com Jesus, ele pode mudar de vida, né? Entenda também que existe muitas pessoas, talvez não na sua convivência, mas que sofrem por ser cristãos, né? Sofrem dificuldades, lutas, principalmente fora do nosso país. É muito triste, a gente precisa orar por essas pessoas para que elas sejam fortalecidas. Mas mesmo nas lutas, nas dificuldades, nesses países que têm perseguição, são os lugares que as igrejas mais crescem, porque eles valorizam a Bíblia, né? O Rodrigo estava contando que ele leu num livro que as pessoas não têm a Bíblia. Então, cada um da igreja tem, eles rasgam, eles têm uma parte da Bíblia, uma folha da Bíblia. E eles decoram o texto. Também tinha uma coisa escrita num livro que eu li sobre isso. Eles decoram o texto, depois eles trocam os papéis para eles poder aprender mais de Deus. E a gente tem a Bíblia, 1 milhão de versão, tem Bíblia, eu tenho Bíblia aqui bonitinha, ó, cor de rosinha, vermelha, colorida. A gente tem um monte de Bíblia e não dá valor, né? Mas infelizmente a gente valoriza mais quando a gente não tem, né? Mas que você possa valorizar a sua Bíblia, valorizar o estudo da Bíblia, a palavra, aprender de Deus, porque a gente vive num país que ainda é relativamente livre para buscar Deus, né? Que você saiba que muitas vezes a gente vai ser cristão verdadeiro, vai ser perseguido, e tem muitos cristãos passando por isso, né? Mas creia também que Deus tem um propósito para todas as coisas que acontecem, né? Às vezes aquela pessoa que você acha que é uma pessoa terrível, que não quer saber de você, ela precisa saber do amor de Deus, né? Paulo, depois que ele passou por essa experiência com Jesus, teve Ananias que foi conversar com ele. Deus falou para Ananias, vai lá e fala com esse tal de Saulo aí. Ananias falou, Deus, com esse eu não vou falar não. Ele veio aqui para matar nós, matar os cristãos, eu não vou falar. Deus falou, esse aqui é vaso valioso, ele vai ser transformado. E Paulo foi transformado e foi um dos principais líderes da igreja, um missionário maravilhoso, um dos maiores escritores da Bíblia. Então creia que Deus pode transformar o quem te persegue, por causa que você está sendo cristã verdadeira, em uma pessoa, em cristão verdadeiro também. Creia nisso, não desanime, tá bom? Mesmo nas lutas, nas dificuldades, saiba que Deus está cuidando de todas as coisas e não queira olhar para trás e voltar atrás, tá bom? Ó, um grande abraço para você, bem apertado, e até o próximo vídeo.